Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar. E desde já peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha. Peça para quem você compartilhar também dar aquele like, comentar e compartilhar. Se quiser ajudar o canal, tem um Pix aí na tela ou também na descrição do vídeo. Ou se preferir, tem um Valeu Demais no YouTube, que é aquele coração com cifrão, o qual você clica lá e tem várias opções para ajudar o canal. Deixa a foto aí do lado para você identificar e se quiser ajudar, ajuda lá. Muito obrigado a todos que já ajudaram, muito obrigado a todos que acompanham o canal, veem os vídeos, dão um like, comenta, compartilha, manda pix, manda valeu demais, muito obrigado mesmo, valeu. Pessoal, eu venho aqui hoje, vou trazer um vídeo para vocês darem uma olhada aí, do Mauro César, na Jovem Pan, né, que falou algumas coisas aí sobre o jogo da Copa do Brasil do Flamengo, falou sobre o Corinthians, criticou a imprensa no geral pela forma com que ela está vendo o Corinthians, como eles estão noticiando, o ressurgimento do Corinthians, e ele fala umas verdades ali, né? Fala algumas coisas sobre o João Gomes. É interessante as análises dele. Ele, muitas vezes, ele é ríspido, né? Às vezes exagera um pouco, mas muitas vezes ele fala coisas verdadeiras, né? Eu acho que esse vídeo é interessante, falou muita coisa interessante ali, inclusive sobre o futebol brasileiro no geral, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, né? É interessante. Vou colocar para vocês aí e depois você coloca no comentário o que você achou, beleza? No mais, tudo tranquilo? Parabéns aí, hein? Flamengo campeão da Copa do Brasil, hein? Valeu! Mauro César Pereira, dos pés de Rodinei, veio a quarta taça de Copa do Brasil da história do Flamengo. A sua análise desse jogo, 1-1 no tempo normal e nos pênaltis deu Mengão, Mauro. Bem, primeiro eu queria fazer um registro. A temporada vai terminar e o brasileiro se encaminha para o Palmeiras, é uma questão de tempo. A Copa do Brasil ficou com o Flamengo e a Libertadores vai ficar com o Flamengo ou com o Atlético Paranaense. O que esses três times têm em comum? Muito claro isso, né? Os três times, cada um à sua maneira, têm gestão. Eles não gastam mais do que eles arrecadam, eles elevam receitas, controlam suas dívidas, cada um à sua maneira. Pode discutir lá o personalismo do Petralha, podemos discutir os equívocos graves que o Flamengo comete na formação do seu elenco, isso ficou claro ontem. A gente pode discutir se o Palmeiras não poderia, de repente, contratar alguns jogadores mais talentosos, com o dinheiro que tem, ao invés de apostar em muitos atletas que podem ou não brilhar no futuro. São detalhes, mas são vencedores. O Atlético é o atual campeão da Sul-Americana, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, bi, e o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. E mesmo no ano passado, com o Renato Gaúcho, com tantas coisas erradas no Flamengo, ele foi vice aqui, então esses caras estão sempre chegando. Isso não é por acaso. Então o torcedor precisa entender isso, está passando da hora. Vão continuar comendo poeira para os três, salvo exceções. Circunstancialmente, alguém vai lá e belisca um título ou outro. E, claro, casos como o do Atlético Mineiro, que tem os seus benfeitores, que turbinam o elenco com jogadores que o clube não tem condições de contratar pelos seus próprios recursos. Isso é um ponto que eu vou morrer falando isso, porque não vai mudar. Então, eu vou morrer e vai continuar acontecendo. Mas vou morrer falando isso, porque não dá para você pegar um jogo como o de hoje e ver a quantidade de pessoas da imprensa falando em renascimento do Corinthians. O renascimento passa pela saúde financeira, passa pela gestão. Como é que você renasce se você tem uma dívida colossal, uma dívida do estádio que empurra com a barriga? Eu pego aqui, em julho, saiu matéria sobre o superávit do Corinthians. Aí eu perguntei para o César Grafietti, né, que é o homem, o meu oráculo de todos nós que tentamos entender o assunto, para entender sobre finanças de clube, né? Porque eu não sou economista, né? Eu sou jornalista, mas eu pergunto para quem sabe, né? Bonitão, como é que funciona? O Grafietti fala. Eu perguntei, vem cá, e essa coisa do superávit? Ele fala, é a estratégia de sempre. Notícia boa, é agenda positiva falar em superávit. Então continua a expectativa de conquistas para aumentar as receitas, tentar fazer uma aproximação, mas não resolve o problema, só empurra para frente, como eu mesmo tinha dito para ele. Então, isso você pode chamar de doping financeiro, você contratar jogadores que você não tem condições de pagar, ou você não prioriza as suas contas, você empurra as dívidas e você investe no time. O Cruzeiro fez isso. Claro, o caso do Cruzeiro não é igual ao do Corinthians, é muito diferente. Mas o mecanismo em correlação à montagem do time é parecido. Ganhou 2 Copas do Brasil, com times que não podia ter. Aliás, o Arrascaeta estava lá, né, fazendo gols decisivos contra o Flamengo e contra o Corinthians, nos 2 anos. O Cruzeiro tinha condições de ter o Arrascaeta? Na prática não tinha. Porque, inclusive, devia ao defensor do Uruguai quando o Flamengo foi lá contratá-lo. Não tinha nem quitado o jogador e o contratou muito mais barato do que vendeu. Então, acho que esse é um ponto sempre importante. Quando o Corinthians perde ontem, é um castigo
também. É um castigo porque a gestão do Corinthians é errada. O Corinthians é gigantesco, tem capacidade de fazer receitas muito grandes de arrecadação, uma torcida apaixonada, que eu não tenho dúvida. A torcida do Corinthians, se o Corinthians entrasse na linha para colocar a casa em ordem durante alguns anos, ela não abandonaria, ela apoiaria, como a do Flamengo apoiou. Durante aqueles períodos, aquele período longo ali de vacas magras, com jogadores fracos, mas organizando a casa. Mas quem quer tomar esse remédio amargo? Qual o dirigente que quer passar por isso? Não querem. Então, você vai dessa roda viva e o Corinthians ontem com um time caro, muito caro, com várias contratações que foram feitas ao longo dos últimos tempos, que você... Como é que o Corinthians consegue ter dinheiro para contratar o Fausto Vera? Como é que consegue? Com tantos problemas financeiros. Um balanço que mostra uma dívida de quase 1 bilhão, uma dívida do estádio, quer negociar com a Caixa, paga não sei quando e fica nessa situação. Essa é uma crítica absolutamente construtiva. Acho que o torcedor do Corinthians deveria ser mais atento a isso e não cair no canto da sereia de não, a gente vai ser campeão, coisa e tal. Então, tentar ganhar a premiação máxima da Copa do Brasil para, com isso, conseguir fechar um pouco as contas, isso não vai acontecer porque vai ter a premiação de vice. E por que o Corinthians foi vice-campeão? Porque não jogou nada em São Paulo. Porque o jogo de ida em São Paulo, com a sua torcida ao lado, e era o momento de tentar fazer o resultado, não fez. Se você pegar os dois jogos, apesar da partida ridícula que o Flamengo fez ontem, a partida do Flamengo ontem foi ridícula. A partir dos 15, 20 minutos, o Flamengo absurdamente recuou, chamou o Corinthians para o seu campo e aí o Corinthians teve méritos, porque ele mostrou que ele pode mais do que esse jogo amedrontado de Itaquera. Contra o Boca foi assim, contra o Flamengo na Libertadores foi assim, e agora fortalecido com mais jogadores, a volta do Renato Augusto, a inclusão do Yuri, do Fausto Vera, do Balbuena, também foi assim. O Santos não fez uma defesa difícil nessas últimas 2 quartas-feiras. Sabe quanto que o Santos, goleiro do Flamengo, trabalhou nessa última semana? Contra o Atlético Mineiro do Cuca, todo arrebentado, ele estava no time reserva, é verdade, que em 2, 3 ocasiões fez difíceis defesas do Maracanã. O Corinthians não exigiu do goleiro do Flamengo, com todo o volume que teve ontem, com todo o domínio que teve, por méritos dele e por covardia do Flamengo. O Flamengo foi covarde. O Flamengo fez o gol e recuou. O Flamengo não é isso. Eu acho, inclusive, que hoje, passadas a festa, essa coisa toda, o vice-futebol Marcos Braz, o Landim, sei lá quem, um deles, são chefes do Dorival, né? Tem que chamar o Dorival, né, numa sala, conversa profissional essa, né? Quando o chefe chama o funcionário e pergunta por que está havendo um problema. E perguntar, que P, 3 pontinhos é essa? Foi aquela. Porque aquilo é um absurdo. O Flamengo com o time que tem... porque não estava cansado. Primeiro tempo, 15, 20 minutos, com a vantagem, o Flamengo vai marcar no seu campo, chama o Corinthians, e aí eu pergunto, por que o Corinthians não tentou se impor tecnicamente em Itaquera? Em nenhum momento do jogo, praticamente. Por que ele esperou o Flamengo em Itaquera? E não ameaçou o Flamengo? Era a chance de fazer uma vantagem. Então o Corinthians é castigado também por uma postura, que a decisão se faz em 2 jogos. Uma postura amedrontada. E o time tem qualidade, mostrou isso ontem. Mas tem dificuldade de criar situações de gol, né? Você vê que é muito cruzamento, muito volume de jogo, muita posse de bola no segundo tempo. Sem conclusão. Mas com pouca conclusão. E aí entram também alguns jogadores que a gente pode questionar, não é que tem que mandar embora, nada disso, mas questionar o rendimento. O Yuri Alberto, quando teve chance não decidiu, que foi no erro do Léo Pereira no jogo passado. E o Roger Guedes, né? O gol que ele perdeu é uma brincadeira, né? Debaixo da trave ele perde um gol. Num jogo desse, tu pode perder esse gol. Então, um rapaz que reclama, eu saio, não sei o quê, fica no banco, aborrecido, até entendo a reação humana, mas ele não poderia perder aquele gol que ele perdeu. E quem que falhou naquele gol? O Rodinei. Aquele quase gol, né? O Rodinei que dá condição. Pode ver, o Rodinei, toda a defesa sai, o Rodinei fica, dá condição, o bandeirinha marca o impedimento inexistente, o VAR corrigiria se a bola fosse dentro do gol. Nem precisa de linha nem nada, era só olhar ali que ele não estava impedido. E teria validado o gol. Então, acho que o Corinthians perde o título por conta do conjunto. Né? Mauro, a gente vai abrir agora. Então, concluindo, né, acho que o Corinthians perde o título muito em função do que não fez em casa. Fica agora uma narrativa de parte da mídia que acompanha o Corinthians que eu acho até constrangedora, que é aquela coisa de, que jogou muito bem, porque a torcida cantou. Como é que foi em Itaquera? A torcida não cantou, porque o time não ajudou. E como é que foi no Maracanã? O Flamengo não ajudou, a torcida também não cantou. As 2 torcidas visitantes sobressaíram mais, porque quem viaja para ver um jogo fora é sempre um torcedor muito mais disposto a apoiar do que esses torcedores que pagam ingresso caro, tanto em Itaquera quanto no Maracanã, que é um torcedor mais, né? Meio modinha, muitos deles, que não está ali a fim de se esgoelar pelo time. Ele quer comemorar quando está ganhando. Isso acontece em todos os estados brasileiros hoje que tem essa prática de ingressos caros. Então, os papéis se inverteram. Isso é muito pouco para o Corinthians. Porque jogou bem, porque mostrou que não sei o quê, porque a torcida ganhou no grito, troféu The Voice, como diria o amigo meu. É brincadeira, né? Eu acho que o corintiano tem que ter uma análise mais crítica do seu time. E no caso do Flamengo, o que eu percebi ontem foi justamente isso, eu acho um ponto positivo. O torcedor comemorava, mas não estava satisfeito. Porque ele sabe que tem algo maior, 10 dias depois, daqui a 9 dias, que é o final da Libertadores, e não pode jogar assim.
Não pode jogar assim. O Dorival deve explicações, eu acho, por que o time recuou. Na coletiva ontem isso passou meio batido, porque é uma coletiva... O Flamengo cansado também, não? Mas no segundo tempo, sim. Mas no primeiro tempo, por que recuou? A gente sabe que mas cansado do quê, hein? E cansado do quê? É isso que eu tô entendendo. Preparação física, não, descansando. Apareceu um pouco. O time não tá jogando, tá jogando o time O reserva. Arrascaeta até passou um pano, porque a gente sabe que ele tá com dificuldade física, né? Você via nítido. Tem até um colega nosso, Pedro Torre, tá lá da ESPN, tava falando, tá comentando com ele hoje de manhã, ele falou, eu acho que ele não deu um chute forte naquela chance clara que ele perdeu, por não ter confiança de bater com violência. Ele foi na colocadinha e o Cássio fez a defesa. Ele já fez 2 gols nessa entrada. Exatamente, assim, né? contra o Atlético. Ele entra por ali. Ele entra e dá um Mas toquinho. tá bem abaixo o Flamengo. Tá bem abaixo do que pode. Eu acho que o Dorival tem que explicar, não que seja só dele, a responsabilidade dele, que é o técnico, dos jogadores, da preparação de quem? E a diretoria também, porque comete erros. O Flamengo ontem não tinha volante, porque o Pulga foi contratado em cima da hora já, não foi inscrito, o Thiago se machucou, o João Gomes estava suspenso, o Flamengo não tinha volante ontem. Quer dizer, mas que falta faz esse cara, hein, Mauro? O João tentaram Gomes, contratar o Wallace, lá da Udinese, não conseguiram. Então por que não foram buscar outro jogador? O próprio Fausto Vera, que o Corinthians contratou aqui na América do Sul. Tem outros jogadores aí, um jogador que pudesse compor ali, para você ter uma opção. O Flamengo não foi atrás, então tem erro de formação de elenco. Ontem, para mim, no Flamengo jogaram bem o Santos, que é muito seguro, não dá rebote, bola vai no gol, muito chute de média distância, mas todas ele encaixa. O Davi Luiz, excelente. Perfeito. Liderança, ganhando várias disputas. O Léo Pereira jogou bem, mas com um outro errinho. Que estava pendurado com o amarelo também, segura aí, né? Acho que o é engraçado. Para mim, o Felipe Luiz fez um jogo bom. E o Rodinei foi um jogo ruim. O Felipe Luiz errou o pênalti e o Rodinei acertou o herói quem foi? Os dois que erraram o pênalti estavam na última Copa do Mundo. Felipe Luiz reserva de lá. Exato, e o Fagner também. Agora, eu acho que assim, o Flamengo tem uma lição aí para ser bem seguida, depois tem que ter uma autocrítica. E eu noto isso. O único clube no Brasil, o clube grande, que se cobra a qualidade do jogo é o Flamengo. O Palmeiras, ano passado, jogou contra o Atlético por uma bola, tem um plano. Aquilo foi tratado como se fosse épico. Jogar daquela forma. Não deu um chute em casa contra o gol adversário. Um chute. O Corinthians estava vendo ontem, antes do jogo, torcedores do Corinthians lá em Itaquera se reuniram para ver o jogo. Aí vai lá um rapaz, não, com a gente tem que ser sofrido. Gente, para com essa bobagem, tem que ser sofrido nada, tem que ganhar passando o tatu em cima do adversário, se possível. Por que tem que ser sofrido? Fica se agarrando nessas muletas e aí você aceita. Eu acho o Vitor Pereira um ótimo técnico, mas acho que ele foi muito mal. Os dois foram mal, o Dorival e ele pelo primeiro jogo. E a escalação ontem, ele deu um sinal pro Flamengo. Flamengo, eu estou com medo de você. Vou jogar com linha de 5 fechado me defendendo. E aí o jogo mostra que a escalação não era ideal. Ele toma um gol com 7 minutos, aí ele muda o time melhora, domina o jogo. Por que não teve coragem de enfrentar o Flamengo? Ele tem material humano para ele, é bom. Eu não entendo. Parece que pega um bichinho aqui no Brasil do técnico que tem que jogar pensando só na defesa, sem correr riscos, e corre riscos. Porque poderia ter tomado até 2 gols. E aí teve até o lance lá do impedimento do Gabigol, um VAR bem esquisito ali. Sinceramente, eu não tenho opinião formada, eu não consigo ter certeza de nada daquele VAR. Tem um esqueminha aí, né? De linha torta. Eu não estou convencido de nada, se está certo ou está errado aquele VAR, honestamente. Né? Agora, se fosse do outro lado, os nossos coleguinhas, setoristas do Corinthians, que estão aí até hoje falando de um pênalti fantástico na semana passada, que são vários, nossa, estariam enlouquecendo. Né? Aí é brincadeira. Eu acho que o Corinthians tem que ter um pouco mais de altivez e pensar, vem cá, por que a gente não enfrentou o Flamengo de outra maneira? Por que nós não fomos para cima do Flamengo nem em casa? E não foi só esse jogo. Ficou claro que dava para fazer mais. Né? Mas não, se quer se contentar com o troféu The Voice ou com o troféu endurecemos com o Flamengo, tudo bem. Eu acho que é pouco para o Corinthians. E o Flamengo tem que fazer a lição de casa. A atuação ontem foi uma vergonha, na minha opinião, medrosa, covarde, e só foi campeão porque o Flamengo tem jogadores que, mesmo jogando mal, eles criam situações. Aí o Gabigol dá o passe para o Arrascaeta, que sai na cara do gol, aí o Arrasca toca no Everton Ribeiro, ele põe o Pedro na cara do gol, ele toca embaixo e sai o gol do Flamengo. E o Davi Luiz ali, individualmente, alguns jogadores conseguiram sustentar. Que a atuação coletiva do Flamengo, a estratégia ontem foi bizarra e é algo que não pode ser ignorado, apesar do título, porque é algo muito maior, vai ser disputado em 9 dias. Bom. Agora, eu queria falar do João Gomes. O que acontece com o João Gomes? Né? O João Gomes, primeiro, ele não joga de primeiro volante. O Flamengo jogando com o losango. O primeiro volante é o Thiago Maia, pela direita joga o Everton Ribeiro, pela esquerda funciona o João Gomes e à frente o Arrascaeta. O Dorival montou o time assim a partir de uma situação do jogo contra o Santos, que ele se achou no meio do jogo e ficou e deu certo. Claro que ele não joga alinhado lado a lado com o Thiago Maia, como ontem até o Arthur Vidal jogou em alguns momentos. Ele é o cara que participa muito da recuperação da posse de bola. Desarmes, interceptações, cortes, todo o tempo. Acaba fazendo até muitas faltas, tomando muitos cartões em alguns momentos por conta justamente disso. Agora, o jogo de ontem, ainda mais sem ele, era um jogo para o Flamengo ter a bola. Não era um jogo para o Flamengo ficar sem a bola. Segundo tempo teve 34% de posse de bola. Pode pesquisar.
Eu desconheço que o Flamengo tenha ficado tão pouco tempo com a posse de bola em toda a temporada. Com o Paulo Souza, com o Dorival. No primeiro tempo o Flamengo ficou com a bola... Não, no final do primeiro tempo já tinha menos que o Corinthians. Já tinha, no mas nos primeiros 10, 15 minutos chegou até 82, depois caiu para 70 e alguma coisa. E aí lá pelos 15, 20 começou a recuar, deu a bola para o Corinthians pegou e falou, bem, o jogo agora é comigo. Né? E o Corinthians começou a dominar o jogo, controlar o jogo. Com as mudanças, a mudança do segundo tempo, com a saída do Piton, a entrada do Adson, melhorou ainda mais o Corinthians. E começou a incomodar ainda mais, criou poucas chances, mas teve muito volume. E aí você põe um jogador para correr, o Vidal, você não pode ter o Vidal, a Arrascaeta na situação que ele está, o Everton Ribeiro, para ficar correndo atrás dos caras. Você tem que ter a bola. Você estava no Maracanã, não é? Eu não entendi a estratégia. Quando você não tem a bola, você que cansa. Pega para assistir Flamengo e River Plate 2019, primeiro tempo. O River marca o Flamengo da maneira que o Jorge Jesus fica louco. Foi o time que mais dificultou o português aqui no Brasil. O Flamengo estava... O jogo não fluía. No segundo tempo, o jogo do Flamengo começa a fluir. Surgem chances de gol, tem até a virada e tudo mais. Porque o River não aguenta mais. Ninguém consegue marcar com tanta intensidade todo o tempo. E o Flamengo fica correndo atrás do Corinthians. Ou deveria ser o contrário. No jogo passado, o Vitor Pereira tira o Roger Guedes e o Renato Augusto, porque o Corinthians estava começando a cansar alguns setores, justamente porque ficava o tempo todo correndo atrás do Flamengo que tinha a bola. Então o Flamengo abria mão da posse e o Corinthians assumir, e aí tem mérito do Corinthians, evidentemente, sacrifica os seus jogadores e ainda mais seu João Gomes. Agora, eu acho que ontem, se o João Gomes estivesse em campo, ele ia desarmar um pouco mais, ele ia roubar algumas bolas, mas não ia mudar o jogo, gente. O João Gomes não é o Maradona. Ele não ia mudar o jogo. Porque a estratégia do time, ele não joga sozinho. Ela foi totalmente equivocada, que é algo que o Dorival tem que explicar e entender o que foi culpa dele, o que foi culpa dos atletas, porque às vezes o técnico também não manda fazer uma coisa, o time faz. Né? Se foi parte física, e se foi parte física, conversar com a preparação para entender o que aconteceu. Porque não foi porque o João Gomes não jogou que o Flamengo passou o perrengue que passou. Passou porque o Corinthians foi um time mais corajoso, como não foi em casa, né, e na escalação inicial, e o Flamengo teve uma estratégia totalmente errada e fez um jogo muito ruim. Mauro